Olá, turmas do segundo A e segundo C. Um beijão para todos vocês. A aula de hoje é a aula de português. Prestar bastante atenção. Vou mandar um beijão para Pedro Lucas, que me pediu que falasse nele, né, Pedro? E para todos vocês, gente, tia tá com muita saudade. Espero que vocês estejam acompanhando direitinho essas aulas, que estejam acompanhando no livro e no caderno de apoio, para que o conteúdo não fique atrasado, certo? Que vocês estejam sempre acompanhando a aula e também entrando na plataforma, porque é importante para o registro de tia Anne saber que vocês estão indo lá. Para as crianças que deixam os comentários, um beijão, que tia Anne sempre está respondendo, tá bom? Então, na aula de hoje de português, quarta-feira, 20 de maio, iremos utilizar o nosso livro e o nosso caderno de apoio. A aula de hoje é português. Vamos lá? Então, em seguida, tia Anne vai fazer uma atividade de revisão. Lembrando que uma mãezinha me procurou com dúvida e tia disse que ia revisar esse assunto. Preste bastante atenção. Quando revisamos algum conteúdo, algum assunto, temos a oportunidade de aprender novamente. Se sentiu alguma dúvida, a hora é essa de aprender, tá certo? Então vamos lá, gente. A revisão de hoje vai fazer uma contagem. Olha aí, vamos utilizar a contagem. E que contagem será essa? Vamos brincar e contar. Olha só. Vamos brincar de quê? Você vai levantar os seus dedinhos de acordo com a quantidade de sílaba. Lembra que na aula passada teve uma atividade que falava das sílabas e que precisava fazer a contagem de sílabas? Então vamos lá. Monossílaba é a palavra que tem uma sílaba. Dissílaba é a palavra que tem duas sílabas. Trissílaba é a palavra que tem três sílabas. Polissílaba é a palavra que contém quatro sílabas ou mais. Ela se classifica em polissílaba. Vou falar algumas palavras e você tem que levantar os dedinhos, indicando como essa palavra pode ser classificada. Então, primeira palavra, banana. Vamos ver quem vai conseguir. Olha a separação de sílaba. A palavra é banana. Acertou quem levantou os três dedinhos. A próxima palavra é pé. Pé. Quantas sílabas? Apenas uma sílaba. Acertou quem levantou apenas um dedinho. E continuando, a palavra é barro. Barro. Olha, presta bastante atenção, que na separação do RR, eles ficam separados. Então, acertou quem levantou dois dedinhos. E agora, eu vou falar uma palavra que se classifica com... Vamos ver quem acerta. Borboleta. Borboleta. Assim ficou fácil, né, gente? Ela contém quatro sílabas. Então, essa atividade, ela serve
tanto para brincar, fazer uma aula um pouco diferente, tentando adivinhar o número de sílaba de cada palavra, mas também para que a gente possa entender essa classificação. Então, vamos revisar mais uma vez. Quando a palavra tem apenas uma sílaba, ela é monossílaba, como lã, pé, dissílaba, ela tem duas sílabas. Café, bolo. Veja, são palavras que contêm apenas duas sílabas. Trissílaba, boneca, caneca. Então, palavras com 3 sílabas, elas são classificadas em trissílabas. Continuando, polissílabas, palavras que contêm 4 sílabas. Então, borboleta, né? Deixa eu ver uma mais clara para vocês. Cadeado, o A, ele vai ficar sozinho. Lembre-se que na separação, a vogal, ela pode ser uma sílaba. Agora, uma consoante sozinha, ela não é sílaba, certo, gente? Então, em algumas palavras, na separação, a vogal, ela pode ficar sozinha e ela será uma sílaba. Vamos continuar a nossa aula. Depois da classificação, as palavras são, quando usamos estrela, olha que legal, estrela, ela é trissílaba. Tá vendo aí? Trissílaba, porque contém 3 sílabas. Estrela. Trissílaba, porque contém 3 sílabas. Rinoceronte. Rinoceronte. Ela vai ter uma quantidade maior de sílabas. Ela vai se classificar em polissílaba, porque na sua separação ela vai ter 4 sílabas ou mais. Ri, no, se, ron, te. É uma palavra que se classifica em 5 sílabas. Então, 4 polissílabas, ela está relacionada em uma palavra que tem 4 ou mais sílabas. Pode ser uma palavrinha com 4, mas também pode ser uma palavra com mais sílabas. Sol. Olha só, sol. Ela se classifica como monossílaba. Ela tem apenas uma sílaba. Sol, ela não se separa. E a próxima, polvo. Polvo. Uma consoante, ela pode ficar sozinha na sua separação? Não, ela não pode ficar sozinha. Então, essa palavra polvo, ela é dissílaba. Ela terá a sua separação po, u, vo. Apenas 2 sílabas. Certo, gente? Ela se enquadra na dissílaba. Contém apenas 2 sílabas. Então, eu acho que depois dessa explicação, ficou mais fácil compreender como são classificadas as sílabas.
uma sílaba, monossílaba, duas sílabas, dissílabas, três sílabas, trissílabas e quatro sílabas, polissílabas. Na separação de sílaba, a quantidade de sílaba, ela pode ser classificada. Então, sua classificação segue a ordem: monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, certo? Vamos dar continuidade. Qualquer dúvida, pode procurar a tia Anne, ok? Vamos lá. Agora chegou a hora de utilizarmos o nosso livro. O nosso livro, na parte de português, se organiza aí, gente, na parte de português, na página 89. 89. Combinado? Página 89 de português. Tiane está colocando sempre durante a manhã a agenda para facilitar o momento de aula, certo? Também vou combinar com vocês que quando for necessário ir ao banheiro ou tomar água, peça para a mamãe dar pausa e realizar essas atividades. Não deixe o vídeo ou a aula correr, porque pode ter alguma dica importante ou alguma explicação importante, e enquanto você vai ao banheiro, perde esse momento, certo? Todo mundo conseguiu encontrar a página 89 do nosso livro 89. É um momento de ortografia. Ortografia é quando escrevemos. Lembra que lá no nosso caderno de pauta verde, utilizamos algumas vezes em sala que tia Anne dizia treino ortográfico, porque estamos treinando a nossa ortografia. Então vamos lá. Escrevendo palavras com GU. Observe a seguir a forma comum, como a palavra igual aparece no dicionário. Veja também que o dicionário apresenta a separação da palavra em sílabas. Lembra do nosso dicionário que Tiane, acho que eu já tinha feito algum uso deles em sala. Toda vez que procuramos o significado de uma palavra, ela também vai vir apresentando a sua separação. Então, a palavra que procuramos no dicionário aí é a palavra igual. Veja que na separação, o I ele fica sozinho, reforçando a separação de sílaba. Uma vogal, ela pode ficar sozinha. Uma vogal, ela é uma sílaba. Uma consoante, ela nunca irá ficar sozinha. A consoante só, ela não forma sílaba. Uma sílaba uma consoante, para ela ser uma sílaba, ela tem que vir acompanhada de uma vogal. Então, diz assim: igual, que tem a mesma aparência, natureza, quantidade, etc. Gostos iguais, porções iguais, é o significado da palavra. Significa coisas que têm a mesma aparência, certo? Como é possível perceber na separação de sílabas? As letras GU não são separadas. Nas palavras escritas com GUA, o U é pronunciado como em jaguatirica. Guatirica. O U é pronunciado jaguatirica. Certo, gente? Agora observe os animais a seguir. Eles podem até ser parecidos, mas não são iguais. Tiane pede que vocês acompanhem essa leitura, porque ela se faz necessário para a explicação. Vamos voltar para esse parágrafo. Agora observe os animais a seguir. Eles podem até ser parecidos, mas não são iguais.
Além disso, ambos têm letras gu em seu nome, mas a forma de pronunciá-las é diferente. Leia as palavras em voz alta e comente com seus colegas a diferença que você percebe ao falar as sílabas que estão em destaque. Jaguatirica, guepardo. Repetiram as palavras aí? Em algumas palavras, as escritas gue e gui, o U é pronunciado. Em outras, não. Então, ele se torna uma vogal muda. Em algumas palavras, não conseguimos identificar o som dessa vogal. Em outras, não. Guepardo, por exemplo, o U não é pronunciado. Então, a gente vê que nessa palavra, a letra U, ela não tem som marcante. Não se faz parte dessa palavra. Ela é composta com na escrita, mas não é pronunciada, certo? Em seguida, vamos para o jogo rápido. Olha aí, gente, presta bastante atenção. Jogo rápido. Primeiro, complete as palavras com guá, gué e gui. Depois, fale-as em voz alta para verificar em quais delas o U é pronunciado. Então, vocês irão completar essas palavras e depois fazer a leitura. Segundo, escreva as palavras da atividade anterior no quadro abaixo, separando-as de acordo com a pronúncia. Olha aí para a gente treinar. O U é pronunciado, você vai colocar em uma coluna. O U não é pronunciado, em outra coluna. Terceiro, encontre no diagrama as palavras do quadro abaixo e pode usar o lápis de cor, tá certo? Deixa eu passar aqui por terceiro. Tia dividiu para não ficar a letra tão pequena. Olha aí, vocês vão procurar a palavra caranguejo, guarda, guincho, seguinte, guarita e régua. Então, vamos lá, segue aí essa atividade. Vou esperar um tempinho para você responder. Espero 10 minutinhos para que todo mundo possa responder essa atividade. Te está aguardando. Preste bastante atenção no som e na pronúncia de cada palavrinha.
Olha, gente, quando tia Anne dá esse tempinho para responder, realmente a atividade tem que ser respondida, pois em seguida virá a correção. Por isso que tia está aguardando esse tempo, para que você não seja prejudicado apenas copiando a resposta. É importante que cada um consiga responder sua atividade. Se tiver dúvida, tente falar comigo, que tia vai tentar esclarecer, tá certo? Assim como a gente faz na sala. Vamos respondendo, vamos respondendo. Quem não consegue, precisa de uma ajuda para tirar alguma dúvida, a tia vai lá, orienta para que possa conseguir realizar essa atividade sozinho. Combinado? É importante que seja realizada a atividade por você, certo? Então, tia está aguardando, porque em seguida vamos partir para a correção. Combinado? Vamos lá, gente. Capricha na letra. Pronto, gente, já estou de volta. Acredito que todos conseguiram responder, tá certo? Outra dica: quando estamos usando esse diagrama aí do caça-palavra, é importante que faça a pintura com lápis cores claras, amarelo, rosa, verde claro, laranja. Por quê, tia? Porque às vezes, quando a gente pinta com muita força, utilizando um lápis de cor escura, não dá para ver qual foi a palavrinha que encontramos, tá certo? Eu acho que esse tempinho que a tia deu aí foi suficiente para que a gente pudesse resolver essa atividade. Outra coisa, a aula de português, lá no horário de vocês, tem falando que serão 2 aulas. Então, toda vez que no horário tem 2 aulas, a aula será dividida em parte 1 e parte 2, certo? Esses recadinhos que Tiane fica falando durante a aula, eles são importantes para que você possa compreender melhor e não fique perdido durante o tempo da sua atividade. Então, vamos lá. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Olha só. A atividade que foi realizada, o tempo acabou e vamos fazer a correção. Lembre-se que toda vez que fazemos a correção, que utilizamos nossa caneta verde para que possamos corrigir e deixar o nosso livro em ordem, tá bom? Então, no primeiro era para completar. Vamos ver as palavras que encontramos. Letra A, iguana. Letra B, mangue. Letra C, Guilherme.
O, G maiúsculo. Nomes próprios sempre usamos letra maiúscula. Letra D, Guaraná. Guaraná. Letra E, linguiça. Letra F, letra F, guitarra. Guitarra. Letra G, água. Vai colocando, confere aí, ó. Vale lembrar que se você realmente não fez correto, coloca o E de errado e escreve ao lado a resposta correta com a caneta verde, certo? Quando estamos estudando, quem não conseguiu acertar, não precisa se preocupar, gente. Às vezes a gente erra e não, quando faz a correção, fica gravado e não erra novamente, tá certo? Quando a gente erra, a gente também está aprendendo. Letra G, água. Letra H, seringuela. Aquela frutinha bem gostosa, seringuela. Letra I, aguaceiro. Aguaceiro. E letra J, sague. Sague. Vamos lá? Segundo, escreva as palavras da atividade anterior no quadro abaixo, separando-as de acordo com a forma da pronúncia. Então, ó, quando é pronunciado e quando o U não é pronunciado. Iguana, guaraná, linguiça, água, seringuela, aguaceiro, salgui. Não é pronunciado. Mangue, Guilherme, guitarra. Conferiu aí essa atividade? Vamos continuar na página 90, indo para a atividade 3. Olha lá, gente. Essa foi a correção. Na página 90, segue aí, ó. Encontre no diagrama as palavras do quadro abaixo. Todo mundo conseguiu encontrar? Tá bem fácil. Na primeira linha já encontrei uma. Segunda linha também. Terceira. Terceira linha também tem uma palavra. Elas irão ficar seguinte vertical, guincho vertical, régua vertical, caranguejo lá embaixo, ó, vertical. Horizontal, nós vamos ter a palavra guarita e a palavra guarda. Aí ela vai ficar, ó, um pouco diferenciada porque vai estar o T pintado e o O pintado. Então, se vocês puderem usar lápis de cores diferentes, vai facilitar para encontrar a palavra. Então, coloca o C de certo aí em quem conseguiu encontrar todas as palavras. Vamos continuar na nossa aula. Correção feita. Próxima atividade.
Encontro vocálico. Essa atividade aí já foi vista desde os primeiros anos na educação infantil. Encontro vocálico. Eu vou fazer uma pequena explicação e iremos utilizar o caderno de apoio. Então, se liga aí que agora vamos partir para o caderno de apoio. Vê, nessa aula aí, Tiane colocou o seguinte: encontro vocálico é o resultado ou junção de duas ou mais vogais em uma mesma palavra. Exemplo: coração, mamãe, louro, poeta, perguntou. Então, o uso do encontro vocálico também faz com que ele se torne uma sílaba, certo? O encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais. Sabemos que as vogais são aquelas 5 amiguinhas que também fazem parte do nosso alfabeto, que é composto por consoantes e vogais, certo? Então, nessa atividade do encontro vocálico, vocês irão procurar o caderno de apoio. Vamos revisar também. Isso é um do caderno de apoio. Então, na página 13 do caderno de apoio, vou ter mais uma classificação, mais uma explicação de como encontramos esses encontros vocálicos, certo? Encontros vocálicos é o encontro de duas ou mais vogais. Tia já tinha falado antes na explicação. Exemplos da palavra coração, mamãe, herói, loiro, Paraguai, ciúme, poético. A classificação do encontro vocálico, ela é determinada em 3: ditongo, hiato e tritongo, certo? Ela vai se classificar em 3: ditongo, hiato e tritongo. Ditongo, ela quando há o encontro de duas vogais. Hiato, quando a vogal está no meio da palavra. E o tritongo de 3 ou mais vogais. Tiane não vai se estender nessa explicação, porque mais na frente iremos estudar a classificação dos encontros vocálicos, ok? Então, essa atividade aí diz assim: complete as palavras com encontros vocálicos. Todas essas figuras aí, em suas palavras, terão o encontro vocálico. Então, esse encontro vocálico, ele pode ser de uma ou mais vogais, certo? Então, diz assim, tem a figura travesseiro, mamão, tesoura, beija-flor, cadeira, meia, televisão, pavão, violão, cueca, bailarina e vassoura. Essa é a atividade da página 13. A página 14 diz assim: escreva o nome das figuras e circule o encontro vocálico. Então, em todas essas figuras, a palavrinha vai ter encontro vocálico. Peixe, cadeado, navio, relógio, melancia, gaiola, certo? E na questão do número 3, circule os encontros vocálicos das palavras, essas palavras que estão aí, ó, dentro desse baú. Canoa, rainha, cacau, silêncio, lua, boi, cuia, papai, léu, cotia, Bianca, anão, baile, ratoeira, melão, bailão
e televisão. Então, vamos continuar fazendo essa atividade aí e tia Anne vai dar um tempinho para que ela seja respondida, tá bom? Segue aí o tempo. Lembrando que quando essa atividade, quando você terminar o término dessa atividade, você pode colorir essas figuras, certo? Toda a atividade do caderno de apoio, vocês podem dar um colorido bem bonito. E sempre prestando atenção, fazendo uma letra bem legível. Vamos lá? Essa aula será gravada em 2 vídeos, porque a aula de quarta-feira, no nosso horário, serão 2 aulas de português. Então, continuando essa atividade aí, ó, todo mundo terminando essa atividade para que possa mais na frente fazer a correção. Tá bem? Atividade bem simples sobre encontro vocálico. Pronto, gente. Ó, já concluí o tempo que tia determinou aqui. Eu deixei 5 minutinhos, porque é uma atividade simples, apenas de 2 questões, para que vocês possam sempre estar respondendo no tempo da nossa aula. Quando for uma atividade extra para casa, é importante que você faça no outro horário, certo? Se você assistiu a aula de Tiane pela manhã, faça essa atividade extra que ficou para casa à tarde ou à noite. E se você fez à tarde, faz à noite ou no dia seguinte pela manhã. Combinado? Então, vamos continuar na nossa aula de português. O assunto agora é encontro de 2 ou mais consoantes. Olha que legal! Já vimos os encontros vocálicos e agora chegou a vez dos encontros de consoantes. Olha só, encontro consonantal, encontro de consoantes ou encontro consonantal, como é chamado. Então, segue aí alguns exemplos. Encontros consonantais nas palavras. Algumas palavras terá o encontro de 2 consoantes. Então, a continuação dessa aula eu vou deixar para a parte 2, tá bom? Então, quando vocês procurarem na plataforma ou pelo YouTube, verão que a aula de português hoje ela está dividida em 2 aulas. Então, parte 1, encontro vocálicos, ortografia. E parte 2, vamos dar continuidade com encontros
de duas ou mais consoantes, o encontro consonantal. Então, eu vou esperar a próxima aula para a gente continuar essa atividade, tá bom? Um beijo e até a próxima aula de português.